Às 5h31 da manhã, do 106º dia de guerra, a tenente-comandante Yara Sayo. Detectar os preparativos para o ataque israelita. Não através de um aviso do Comando Central, não pelo sistema de desconflituação, mas pelo seu próprio ecrã de vigilância eletrônica passiva a bordo do USS Abraham Lincoln. A assinatura eletromagnética específica de 2 caças israelitas F-35 e D da Força Aérea de Israel ativarem simultaneamente os seus sistemas de aquisição de alvos a 10.300 metros de altitude sobre o Mediterrâneo Oriental. Uma assinatura que difere da variante americanado F-35C num aspecto concreto e identificável. O sistema de guerra eletrônica israelita produz um padrão de modulação de fase de 0,3 segundos durante a ativação do sistema de aquisição de alvos, que a variante americana não produz. Sayo tem vindo a catalogar as assinaturas dos aeronaves israelitas desde que o acordo bilateral de desconflituação foi estabelecido no 12º dia de guerra. 44 dias de dados de assinatura passivada da Força Aérea de Israel, arquivados no seu ecrã secundário. Reconhece o padrão de ativação do sistema de aquisição de alvos 14 segundos depois de as 2 aeronaves o ativarem. Compreende o que significa em mais 4 segundos. 2 caças israelitas F-35 e D a 10.300 metros de altitude, com sistemas de aquisição de alvos ativos a 5h31 da manhã do dia em que o memorando de entendimento está agendado para ser assinado. Não estão a realizar um exercício de treino. Encontram-se a 44 minutos de um ponto de lançamento de armamento augure sobre o Líbano. A cerimônia de assinatura está marcada para 9h19 da manhã em Genebra, a 3h43 deste momento. O acordo que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã descreveu como o mais próximo de conclusão que alguma vez esteve, o acordo cujo primeiro-ministro do Paquistão afirmou ter o final acordado. O acordo que Trump publicou na sua rede social como estando agendado para ser assinado naquele dia, e que o Estreito de Hormuz seria reaberto a todo o tráfego imediatamente. A seguir, 3h43 até a assinatura, que encerrassem os 6 dias de guerra. 44 minutos até 2 bombas israelitas atingirem um alvo em Beirute. Sayo olha para o ecrã de vigilância passiva durante 7 segundos. Olha para a linha cronológica da cerimônia de assinatura que tem acompanhado no seu ecrã secundário desde as 11h14 da noite anterior. Olha para o protocolo de desconflituação que exige notificação prévia israelita de qualquer ataque dentro de 200 milhas náuticas da área de operações do Lincoln. Nenhuma notificação foi recebida. Pega no circuito de comunicação para Callaway às 5h31:22. Senhor, 2 ativações de sistemas de aquisição de alvos de caças israelitas F-35 e D, rumo 292, altitude 10.300 metros. Estou a detectar o padrão de modulação de fase específico da suíte de guerra eletrônica israelita, não da variante americana. Aeronaves israelitas com aquisição de alvos ativa sobre o Mediterrâneo Oriental. Nenhuma notificação de desconflituação foi recebida. Senhor, a assinatura do memorando é daqui a 3h43. Avalio que o lançamento de armamento ocorrerá dentro de 44 minutos. Preciso que contacte de imediato o oficial de ligação das Forças de Defesa de Israel. E preciso que compreenda que se Israel atacar qualquer coisa no Líbano nos próximos 44 minutos, o Irão anunciará que não pode assinar enquanto Israel bombardeia os seus aliados. E o acordo que deveria encerrar esta guerra hoje não a encerrará. Isto não é um problema militar, é uma emergência diplomática com uma janela de 44 minutos. Para compreender o que Sayo detectou às 5h31 da manhã, é necessário perceber o que 2 caças israelitas F-35 e D em rota para Beirute com sistemas de aquisição de alvos ativos, significando a posição negocial do Irão na manhã da assinatura. Porque a insistência do Irão ao longo das últimas semanas das negociações
foi que qualquer acordo teria de incluir um cessar-fogo no Líbano, onde Israel tem combatido o Hezbollah desde o início da guerra. Todas as posições iranianas ao longo de 31 dias de negociações finais incluíram o Líbano como condição. O chefe da diplomacia iraniana disse-o explicitamente. O texto do memorando inclui uma disposição sobre o Líbano que os Estados Unidos reconheceram que Israel contestou e que foi resolvida através de uma carta lateral que ambas as delegações aceitaram como suficiente. A carta lateral é a razão pela qual o primeiro-ministro do Paquistão afirmou que o texto final estava acordado. É a razão pela qual Trump disse que aquele era o dia. Estipula que Israel observará uma cessação das operações ofensivas ativas no Líbano durante 60 dias, em simultâneo com a assinatura do memorando. 2 caças israelitas F-35ID com sistemas de aquisição de alvos ativos às 5h31 da manhã do dia da assinatura não estão a observar qualquer cessação. Estão a 44 minutos de violar a única disposição que tornou o texto final aceitável para Teherão. Quando a violarem, o Irão não assinará. Não porque o Irão queira que a guerra continue, mas porque o Irão não pode assinar um acordo que inclui uma carta lateral sobre o Líbano e simultaneamente absorver ataques israelitas sobre o Líbano sem que o seu público político interno interprete a assinatura como capitulação. O acordo precisa do texto do memorando e precisa que a carta lateral se mantenha válida pelos 60 segundos que demora que as canetas toquem o papel. A carta lateral está a 44 minutos de falhar. Callaway lê a transmissão de Sila em 4 segundos. Pega no circuito do oficial de ligação das Forças de Defesa de Israel a 5h31 e 31 segundos. Diz uma frase. Tem aeronaves israelitas com aquisição de alvos ativas sobre o Mediterrâneo Oriental. O que estão a avisar e quando lançam? O oficial de ligação das Forças de Defesa de Israel responde em 18 segundos. Almirante, não estou autorizado a discutir operações em curso das Forças de Defesa de Israel. Callaway pousa o circuito. Pega na linha segura do comando central. Senhor, tenho caças israelitas F-35ID com aquisição de alvos ativas sobre o Mediterrâneo Oriental, detectados por análise de assinatura passiva. Nenhuma notificação de desconflituação recebida. A assinatura do memorando é daqui a 3 horas e 40 minutos. Se Israel atacar o Líbano esta manhã, o acordo não é assinado. O comando central responde em 22 segundos. Confirmado. Nenhuma notificação recebida. A trabalhar o oficial de ligação das Forças de Defesa de Israel ao nível do Comando Nacional. Aguardem em Washington. O conselheiro de Segurança Nacional está ao telefone como seu homólogo israelita às 5h31 e 56 segundos. 25 segundos após a transmissão de Callaway, em Jerusalém, o chefe de gabinete do primeiro-ministro recebe a chamada do conselheiro de Segurança Nacional às 5h32. O conselheiro diz 2 frases. Tem aeronaves com aquisição de alvos ativas sobre o Líbano. O memorando será assinado daqui a 3 horas e 36 minutos. Essa BO que lhe acontece se essas aeronaves lançarem. O chefe de gabinete coloca o conselheiro em espera. Pega na linha de operações das Forças de Defesa de Israel às 5h32, 14 segundos. 2. F-35. ID em rota para Beirute. Aquisição ativa. Qual é a autorização de lançamento? O oficial de operações de Serviço das Forças de Defesa de Israel consulta a sua consola. A autorização de lançamento foi concedida pelo ministro da Defesa às 4h44 da manhã. 1h47 minutos antes de Sila ter detectado a ativação. O mesmo ministro da Defesa que afirmou que Israel não estaria vinculado pelas disposições do memorando relativas ao Líbano e continuaria a agir de forma independente para proteger os interesses de segurança israelitas. A autorização de lançamento foi gerada às 4h44 pelo ministro, que nunca aceitou a carta lateral sobre o Líbano como vinculativa. O oficial de serviço transmite ao chefe de gabinete às 5h32 e 19 segundos. Autorização de lançamento ativa. Ministro da Defesa autorizou às 4h44. O chefe de gabinete regressa ao Conselheiro de Segurança Nacional. Diz uma frase. O ministro da Defesa autorizou o ataque a 4h44. Não posso cancelá-lo sem o primeiro-ministro. O Conselheiro de Segurança Nacional responde como uma frase.
Passe-me o primeiro-ministro. No Centro de Informações de Combate do Lincoln, Seio observa os dois sistemas de aquisição de alvos dos caças israelitas permanecerem ativos, ainda a 10.300 metros de altitude. Ainda como rumo 292, 41 minutos restantes. Pega no circuito para Callaway às 5h33. Senhor, aeronaves ainda ativas. 41 minutos. Callaway, em 4 segundos. O nível de comando nacional está a tratar do assunto. Aguarde. Sailolha para o ecrã. 41 minutos. 3 horas e 37 minutos para a cerimônia de assinatura. A margem entre o acordo acontecer ou não acontecer depende de saber se a chamada telefônica entre o Conselheiro de Segurança Nacional e o primeiro-ministro israelita se conclui antes de os caças israelitas atingirem o seu ponto de lançamento. Em Jerusalém, o primeiro-ministro atende a chamada do Conselheiro de Segurança Nacional às 5h34 da manhã. O conselheiro expõe o seu argumento em 44 segundos. Primeiro-ministro, o seu ministro da Defesa autorizou um ataque a Beirute às 4h44 desta manhã. As suas aeronaves estão a 40 minutos do lançamento. A assinatura do memorando é daqui a 3 horas e 36 minutos. A participação do Irão depende da carta lateral sobre o Líbano. Se as suas aeronaves lançarem esta manhã, o Irão anuncia que não pode assinar enquanto Israel ataca os seus aliados e a guerra continua. O primeiro-ministro fica em silêncio durante 6 segundos. Depois, pega na linha de operações das Forças de Defesa de Israel. Retire as aeronaves. O oficial de serviço lê a autorização de retirada às 5h34 e 44 segundos. Transmite para os 2 caças israelitas às 5h34 e 51 segundos. Voo Alfa, retirada imediata. Regressem à base. O piloto líder do caça israelita lê a ordem de retirada às 5h34 e 54 segundos. Vira à direita às 5h34 e 57 segundos, 40 graus fora do vetor de aproximação a Beirute, a 39 minutos do lançamento de armamento, quando a ordem chegou. Seio registra as 2 desativações dos sistemas de aquisição de alvos israelitas às 5h35 e 4 segundos. Simultaneamente observa a mudança de rumo. As aeronaves já não se dirigem para Beirute. Transmite para Callaway às 5h35 e 9 segundos. Senhor, ambos os sistemas de aquisição de alvos israelitas desativados. O rumo das aeronaves mudou. Não se dirigem para Beirute. Callaway lê durante 5 segundos. Transmite para o comando central. Senhor, aeronaves israelitas retiradas. Sistemas de aquisição de alvos desativados. Rumo alterado. O ataque foi cancelado. A janela de assinatura do memorando está intacta. O comando central responde em 9 segundos. Confirmado. O primeiro-ministro autorizou a retirada às 5h34. A assinatura prossegue conforme agendado em Genebra. As delegações americana e iraniana chegam ao local da cerimônia de assinatura às 8h44 da manhã. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão solicita 5 minutos adicionais para rever a carta lateral sobre o Líbano, depois de ter tomado conhecimento através de canais diplomáticos de que aeronaves israelitas tinham sido retiradas de uma aproximação a Beirute às 5h34. São-lhe concedidos os 5 minutos. Lê a carta lateral durante 3 deles. Assina às 9h19 da manhã. O Estreito de Hormuz reabre a todo o tráfego comercial a 9h31. Saile escreve o registro do incidente às 10h14 da manhã. A ativação dos sistemas de aquisição de alvos dos caças israelitas F-35 e D, detectada às 5h31 e 22 segundos. Notificação de desconflituação não recebida. Transmissão para Callaway às 5h31 e 22 segundos. Circuito do oficial de ligação das Forças de Defesa de Israel, aberto às 5h31 e 31 segundos. Transmissão para o Comando Central às 5h31 e 56 segundos. Contacto do Conselheiro de Segurança Nacional como primeiro-ministro israelita concluído às 5h34. Aeronaves israelitas retiradas às 5h34 e 51 segundos. Sistemas de aquisição de alvos desativados às 5h35 e 4 segundos. Memorando de entendimento assinado em Genebra às 9h19. Estreito de Hormuz reaberto às 9h31.
Acrescenta 5 linhas no final, que não fazem parte do registro padrão.